bem-vindos. É muito bom receber vocês mais uma vez aqui na nossa casa, a casa que é uma casa de oração, que é uma casa de todos nós, onde nós nos reunimos para estudar um pouco a palavra de Jesus, para aprender um pouco mais, para reunir conhecimento que a gente possa usar na nossa evolução pessoal, que a gente possa dividir com as pessoas que não têm oportunidade de vir aqui, para ajudar todo mundo também evoluir ao nosso redor, as pessoas com quem a gente convive, nossa família, nossos amigos, colegas de trabalho. Antes de nós começarmos a conversar, eu tenho um pedido para dar um recado. Esse é nosso passaporte. Ele mora aqui perto, eu não sei quem é o dono, mas ele vem nos visitar toda segunda e quarta-feira, que é muito bom receber. Nós temos à disposição, quem tiver interesse na lojinha, de ingressos para o Yakisoba Solidário, que vai ser realizado no dia 25. Ao preço de R$50. É uma marmita grande de yakisoba, ela serve como folga duas pessoas. Segundo me falaram, duas pessoas com fome, tipo eu assim, é bem servido mesmo, tá? E uma parte da renda vai reverter aqui para a nossa casa, vai ajudar a construção que nós estamos fazendo para poder ampliar o atendimento que é feito, né? Se algum dos presentes tiver escrito tratamento, um reiki, uma cromoterapia, um doutor, pode se dirigir ali na porta que vai ser recebido e vai ser encaminhado, tá bom? Vamos então agora assumir uma posição bastante confortável, vamos relaxar, esvaziar nossa mente, deixem de lado tudo aquilo que ocupou sua atenção até agora, todos os problemas, as preocupações, os afazeres do dia a dia. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nos conectar com a espiritualidade, essa espiritualidade maravilhosa que nos recebeu, nos acolheu e está atendendo e cuidando de cada um de nós desde o momento que nós passamos pela porta de entrada. Vamos conectar com eles para que nós possamos receber tudo aquilo que cada um de nós veio buscar aqui hoje, inclusive eu, os outros trabalhadores da casa, todos nós estamos juntos na mesma caminhada. Ó Deus, Pai de misericórdia e bondade, nós agradecemos a sua misericórdia por permitir que aqui nós chegássemos mais uma vez, vivos, em saúde, que nós nos reunimos em nome de Jesus, para estudar os ensinamentos que o Divino Mestre nos deixou. Permita que os amigos espirituais cheguem a cada um de nós, aliviem as nossas dores, consolem os nossos sofrimentos, e que Ele nos intue, nos inspire, para que possamos receber os ensinamentos que precisamos para trabalhar o nosso adiantamento espiritual, a nossa evolução, a nossa reforma íntima, para que todos nós sejamos seus instrumentos na transformação deste planeta em um lugar melhor. Que assim seja. Eu pensava, eu fui escalado para cobrir a escala de outro trabalhador e eu pensei assim, nossa, deu um susto, o que será que eu vou conversar? E nós, todo domingo, fazemos o Evangelho no lar, em casa. Então eu pedi, e quando nós abríssemos o Evangelho, para escolher aleatoriamente
aqueles que as apresentavam. Jesus, vendo isto, zangou-se e lhes disse: deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para que os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoa-os e toma-lhes as mãos. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 13 a 16. Todos nós já ouvimos esse trecho do Evangelho. Deixai vir a mim as criancinhas, porque é delas o reino dos céus. Isso quer dizer que nenhum de nós é do céu, que nenhum de nós é criança mais. Será que foi isso que Jesus quis dizer? Não, né? Jesus, com isso, quis dizer que nós temos que conservar o coração como as crianças. Todos nós nos lembramos de como nós éramos quando éramos crianças. Parem um pouco e pensem como cada um de vocês era na primeira infância, quando vocês tinham até 6, no máximo 7 anos de idade. Vocês eram muito diferentes do que são hoje. Eu olho para trás, vendo como eu era quando eu era criança, nessa idade, e olho para mim hoje e vejo que mudei muito, o que é natural, porque a gente cresceu, evoluiu, amadureceu, né? Mas não necessariamente eu mudei para melhor. Nesse processo de crescimento, de amadurecimento, nós perdemos justamente isso que Jesus disse que nós tínhamos que conservar, que é a pureza de coração. Vocês já viram uma criança trair a outra? Uma criança trapacear, enganar a outra, roubar a outra, matar a outra? Criança com 6, 7 anos de idade, criança discriminar a outra porque é mais rico ou é mais pobre, ou porque é branco ou porque é preto. Vocês já viram isso? Isso não existe. A criança, ela traz dentro de si, nessa primeira fase da vida material, uma pureza que depois, no caminho, na evolução, no amadurecimento, nós vamos perdendo. A criança não tem maldade no coração. A criança não olha o brinquedo da outra com cobiça. Ela quer brincar também, mas ela não nega a dividir o brinquedo com quem está sem. Não nega a dividir o doce, o sorvete com quem não tem. Ela quer estar com a outra criança para brincar. Ela não se preocupa de ver se a outra criança é de cor diferente, de raça diferente, se é menino, se é menina. Ela encontrou alguém, ela quer brincar. Ela não vai parar para ver. Eu não vou chegar perto dessa criança e ela está mal vestida, ela deve ser pobre. Ou eu não vou chegar perto dele porque ele está muito bem vestido, ele é rico e vai me humilhar. A criança não tem esse tipo de preconceito. A criança não vê essa maldade. Isso daí, infelizmente, nós vamos adquirindo à medida que nós crescemos.
fundamento. E nenhuma das vezes que tentaram pegar uma dessas armadilhas ele caiu. Então Jesus, com o seu exemplo, ele nos diz que a pureza de coração não era a inocência de não ver que existe mal e se deixar enganar, deixar que lhe faça mal. A pureza do coração é justamente você não cultivar o mal dentro de si. A criança não discrimina a outra criança por causa da sua condição financeira, porque ela não é orgulhosa. A criança não tem orgulho. É o orgulho que faz com que eu não queira me aproximar de uma pessoa que é de uma classe social diferente da minha, ou porque eu me considero superior, ou porque eu me considero inferior. A criança, na sua pureza, ela vê aquilo que Jesus tanto lutou para nos ensinar, que todos nós somos iguais, que não existe ninguém melhor, e que nós somos diferentes em sexo, em raça, em cor, em credo, em condição social, justamente para que, através das diferenças, nós consigamos ver que todos somos iguais. Se todos nós fôssemos da mesma cor, da mesma raça, da mesma condição social, haveria um conjunto tão homogêneo, tão idêntico na sociedade, que não haveria por que nós trabalharmos esse lado nosso, de ver a igualdade do nosso semelhante, de reconhecer em cada um ser vivente na terra como um irmão, como um igual, como um filho de Deus, assim como eu sou, e tão merecedor das graças de Deus, como eu me considero ser, às vezes até mais. Se nós todos fôssemos iguais, não haveria como despertar esse sentimento de ver um outro que é fisicamente, financeiramente diferente e igual, um semelhante, porque não é no corpo, na cor, na raça, na condição financeira que está a essência de cada um de nós. A criança, na sua pureza, ela vê na outra criança, qualquer que seja a sua situação financeira, a sua religião, a sua cor, a sua raça, ela vê uma outra criança, ela vê alguém igual a ela não faz distinção. Essa distinção nós começamos a fazer depois, à medida que nós crescemos, porque o padrão social, infelizmente, impõe algumas formas de comportamento, e nós passivamente aceitamos essas mudanças. Vocês nunca ouviram uma frase que as crianças brigam e 5 minutos depois estão brincando juntas de novo? Criança não é da cor, criança não tem ódio, criança não tem maldade, criança passa por cima dos desentendimentos, das contrariedades, uma facilidade
ele não vai estar bem depois de terminar a sua jornada na Terra. Porque nós carregamos conosco todo o sentimento positivo ou sentimento negativo que nós flutuamos. Quando nós voltamos para o mundo espiritual, não deixamos de ser quem somos, não deixamos de sentir tudo aquilo que nós sentimos aqui na matéria. Só que sem as barreiras do corpo físico, esses sentimentos são mais intensos. Então, quanto mais nobres os sentimentos, quanto mais leves os sentimentos que nós temos, melhor nós vamos nos sentir. O Espiritismo esclareceu que a noção de céu e de inferno, que é muitas vezes citada no Evangelho, servia para a instrução das pessoas naquela época. Mas que essa noção de um local geograficamente determinado para onde nós vamos depois que nós desencarnamos, depois que nós morremos, no plano material, não existe. E o que determina para onde nós vamos e como nós vamos nos sentir é exatamente essa bagagem que nós acumulamos na vida. Ou de amor, de caridade, de doação ao próximo, ou de mágoa, de rancor, de desejo de vingança. Esses sentimentos negativos, as crianças não cultuam. É dessa pureza que Jesus fala. É dessa pureza que ele diz que todos nós precisamos. Nós podemos fazer um exame de consciência e ver ao longo da jornada de cada um de nós, cada um com a sua história individual, com a sua vivência, com a sua trajetória de vida, onde nós deixamos pelo caminho essa pureza? Quanto dela ficou para trás? Chico Xavier dizia que a nenhum de nós é dado voltar no tempo e escrever um novo início da história de cada um. Mas que a todos nós é dado, a partir de hoje, começar a escrever um novo final da história. Então, que esse texto do Evangelho nos leve à reflexão do que nós deixamos dessa criança que cada um de nós tinha dentro de si, para trás, e o que nós podemos resgatar dela, para nós recuperarmos essa pureza de coração. E todos nós, ao final, sermos merecedores